Olá pessoal, então vamos falar nesse vídeo sobre matrizes e o que vem a ser isso. Então nós vimos, por exemplo, nos vídeos anteriores, estruturas do tipo vetor, que permite que nós possamos armazenar mais valores em uma única estrutura, né? Então a gente tinha, por exemplo, aqui, ó, não é um comando, tá bom? É só para eu dar essa explicação a vocês. Vou colocar aqui em forma de comentário. Então teria valores, por exemplo, de forma sequencial sendo organizados. Então teria valor 3, 5, 10, 85, por exemplo, seriam os valores que estariam sendo organizados de forma sequencial. E eu consigo acessar esses valores de um vetor por meio de um índice. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Seriam os índices desse vetor de tamanho 4, por exemplo. Então aqui seria o meu vetor de valores. Só que existem problemas que exigem que essa estrutura seja organizada de outra forma, em forma de matriz. E aí, como vocês já conhecem uma matriz, a gente tem a organização desses valores da seguinte forma. Por exemplo, digamos que eu tenha uma matriz 2 por 3. Logo, eu terei uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. E aqui também teria valores. Por exemplo, 5, 2. Colocando um valor numérico, mas poderia ser um valor caractere também. A forma como eu vou acessar os valores dessa matriz é diferente de como eu acessava o meu vetor. Eu tinha apenas um índice. Para a matriz eu preciso de dois. Eu preciso de um índice que vai representar a minha coluna, por exemplo, 1, 2 e 3, e também da minha linha. Então eu terei linha 1 e linha 2. Então eu consigo acessar o valor dessa matriz passando a posição desse valor na matriz através da linha e coluna. Então, por exemplo, eu acessava o valor do vetor por meio de um índice apenas, que era o índice que poderia ser utilizado para localizar. Por exemplo, se eu colocasse vetor posição 2. O meu vetor na posição 2, nesse caso aqui, é o valor 5, né? Ele está aqui, ó, na posição 2. Na matriz, se eu quiser localizar, eu vou colocar, por exemplo, matriz valor da posição 1,3, por exemplo. Estou dizendo que eu quero o valor localizado na linha 1, coluna 3, que nesse caso é o 8. Linha 1, coluna 3. Então, esse valor é igual a 8. Então, a gente consegue acessar os valores e organizar valores dessa forma, também utilizando vetores. A gente vai entender como através do nosso problema anterior, né, do vídeo anterior. Então, vamos imaginar o mesmo problema em que nós tínhamos uma turma com 3 alunos. Então, tenho aqui um vetor nomes com 3 de tamanho 3, esse vetor. Então, terei 3 valores e o nome de 3 alunos. Depois, 3 notas. Era o que a gente tinha no programa anterior. Então, eu tinha, por exemplo, o vetor nomes com 3 valores. Vou imaginar aqui alguns valores para a gente entender melhor. Então, Maria, Pedro e Marta. E aí a gente acessaria cada posição por meio
do índice, né? Eu também tinha naquele programa as notas, que seria, por exemplo, Maria com 7, Pedro com 8 e Marta com 6, por exemplo. O que é que me garantia? Como era que eu fazia a relação desses dois valores? Eu utilizava o índice, né? Meu vetor nomes possuía no índice 1 o nome Maria, no índice 2 Pedro e no índice 3 Marta. No meu vetor notas, eu tinha na posição 1 7, posição 2 8, posição 3 6. E aí, ó, na posição 1 eu tenho o aluno 1, nos dois vetores, então o nome da posição, o valor da posição 1 de nomes representava o nome do aluno 1. E a nota, o número, né, referente à posição 1 de notas, se referia ao aluno 1 também. Então, Maria possuía a nota 7, Pedro 8 e Marta 6, porque eu estava considerando aqui a posição de cada vetor representando esses alunos. Mas imaginemos agora que cada aluno desse vai possuir duas notas. Nesse caso, você pode pensar, eu poderia criar um novo vetor, notas 2, em que eu teria a organização dessas notas também através dos índices. Teria nota 1, nota 2, nota 3. Só que a gente estaria manipulando 3 vetores. Tem uma forma de otimizar isso? Tem. É a criação da matriz. Então, como é que a gente vai organizar esse problema? Então, eu quero agora que Maria, Pedro e Marta possuam duas notas. Então, eu vou organizar a minha matriz em que cada linha dessa matriz vai representar um aluno. Então, a linha 1 vai representar o aluno 1, a linha 2 vai representar o aluno 2 e a linha 3 vai representar o aluno 3, o terceiro aluno. E eu vou organizar esses valores aqui. Como eu quero apenas duas notas, eu não preciso de 3 colunas, eu só preciso de 2 colunas. Então, se a linha 1 dessa matriz representa o aluno 1, cada coluna dessa representará uma nota. Então, a linha 1, o aluno 1 vai possuir 2 notas, aluno 2, 2 notas, aluno 3, 2 notas também. Por exemplo, 8, 9, 5 e 7. Então, tenho uma matriz de dimensão e J seria uma matriz 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas. Vamos agora observar como é que a gente declara essa matriz. Então, vou trazer esse código aqui para baixo e vou deixar esse comentário aqui para a gente voltar a ele algumas vezes quando a gente for organizando esse problema aqui. Então, aqui é como já estava, só que agora as notas, o aluno possui 2 notas. Como é que a gente vai declarar esse vetor agora? A gente vai colocar da seguinte forma. Ainda vamos usar a palavra reservada vetor. Primeiro, eu vou passar o tamanho de linhas, a quantidade de linhas que o meu vetor ele vai possuir. E depois a quantidade de colunas. Então, vejam que eu tenho aqui um vetor de tamanho 3 por 2, que vai representar a nossa matriz de real, né? Vai representar cada valor dentro dessa matriz vai representar uma nota. Nós tínhamos apenas o i para armazenar nomes, né? Porque a gente só precisa acessar o vetor quando ele tem uma dimensão através do seu índice. E o seu índice é apenas o 1. No caso da matriz, eu preciso de 2. Eu preciso vou chamar de i e de j, tá certo? Geralmente na matemática vocês utilizam assim também. Então, matriz IJ, que representa
o valor, a posição em que esse valor vai estar na matriz. Então, eu preciso de duas dimensões aqui sendo referenciadas. O meu I representando as linhas e o meu J as colunas. Então, vou colocar aqui, ó, I para representar as linhas e o J para representar a coluna. Nós já tínhamos aqui, ó, o preenchimento dos nomes desses alunos. Então, eu tenho aqui, para I de 1 até 3, que é o tamanho do meu vetor, são 3 alunos, vou receber 3 nomes nesse vetor. Vou armazenar nomes 1, 2 e 3. Então, vou executar, para vocês verem como já estava. Então, ó, digite o nome do... Deixa eu organizar melhor isso aqui. Vou fazer da seguinte forma. Digite o nome do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno. Vai ficar sendo exibido dessa forma. Vejam. Aqui do lado. Então, do primeiro aluno, por exemplo, Pablo, Maria, João. Por enquanto, a gente só está fazendo a leitura, né? Mas eu quero agora ler as notas de cada um desses alunos. Então, aqui eu preenchi o vetor de nomes, que possui apenas uma dimensão, como exemplificado aqui. Então, agora eu vou preencher as notas desse aluno. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou solicitar também. Para ir de 1 até 3, são 3 alunos, não é assim? No nosso problema. E o nosso vetor tem, a nossa matriz terá também 3 linhas. Então, aqui eu vou representar, o I representa as linhas. Faça. O que é que eu tenho que fazer? Eu não consigo acessar o valor para preencher dessa matriz apenas com o I, apenas com o índice I. Eu preciso do J para percorrer também essa matriz. Então, eu preciso de mais um laço, que vai ser o J. Então, para J de 1 até 3, faça. Vocês vão entender melhor aqui, ó. Eu vou solicitar. Digite a nota. Aliás, os J são as colunas, é de 1 até 2, né? São 2 colunas. Então, aqui o meu I, aqui o meu J. Digite a nota. Vou colocar aqui J, vocês vão entender por quê. A nota J do aluno I. O que é que eu estou dizendo aqui? Digite a nota J, ou seja, J vai iterar 2 vezes, sempre. Porque ele está dentro de outro para. Então, ó, quando o I for 1, ele vai entrar, né? J vai começar 1, vai executar 2, vai finalizar. Então, vou ter o fim para aqui. Então, ele volta para a segunda execução do I. Executa mais 2 vezes, sai, volta para a execução do I para a última vez, que é o 3. Executa mais 2 vezes e finaliza também o fim para do nosso I. Certo? E aqui eu vou fazer a leitura. Que a leitura vai ser da nossa matriz notas. Então, notas eu não posso passar apenas uma posição, eu preciso passar as 2 posições, que vai ser a posição e J. Eu preciso passar esses 2 índices. Então, na posição IJ, insira o valor. O que é que vai acontecer na primeira execução? Então, vamos imaginar que eu estou entrando a primeira vez no para. Então, inserir os nomes dos alunos. I vai ser 1, eu vou entrar no laço. J vai ser 1, eu vou entrar. Então, ele vai exibir a mensagem. Digite a nota 1, já que J vai ser 1 na primeira vez, do aluno, o valor de I, que vai ser 1 a primeira vez.
E aí eu vou ler. Quando eu ler, vai ser notas na posição I, que vai ser 1 da primeira vez, J, que vai ser 1. Então, vou estar adicionando a nota na posição 1, 1 da minha matriz. Que aqui, por exemplo, a posição 1 tem um valor 7 aqui em notas. Ele vai executar a primeira vez e vai executar novamente esse trecho mais uma vez, porque o nosso J vai de 1 até 2. O que é que vai acontecer? Ele vai armazenar a segunda vez na posição IJ. I vai continuar sendo 1 e J vai ser 2. Isso da primeira vez da execução do nosso para I, tá certo? Para J executa 2 vezes, para I uma vez. Só que a cada repetição de I, eu tenho 2 repetições de J. Ok? Na segunda vez, então vejam que aqui agora ele vai armazenar a segunda vez de J na posição 1, 2, que vai ser justamente a segunda nota do aluno 1, relacionando com o nosso problema aqui. Na segunda vez, então ele executou uma vez, 2 vezes o J, finalizou o J, voltou, só que ele ainda vai executar agora o I como sendo o valor 2. O I recebeu mais um incremento. I agora é de valor 2 e eu vou entrar aqui novamente. J vai ser 1 e depois 2. Só que o meu I, I entrou 2 agora. J vai de 1 até 2. Digite a nota 1 do aluno 2. Estou na segunda repetição do meu para I. Então, o I agora é 2. Então, ele vai executar 2, 1. Então, ele vai inserir o valor na posição 2, 1 dessa matriz. Na segunda vez do J, I vai ser 2 e vai inserir o valor, então, na posição 2, 2. E isso vai acontecer também. Então, vou encerrar aqui o J mais uma vez e vou voltar para o I para a sua última repetição, que é quando o I vai ser igual a 3. Então, ele vai solicitar, digite a nota, J vai ser 1 novamente, do I que vai ser 3. Então, ele vai inserir na posição 3, 1, vai repetir o J, já que J precisa repetir 2 vezes para cada repetição de I, e vai inserir o valor na posição 3, 2, e a gente insere todas as notas referentes a esses alunos. Então, aqui são comentários, tá bom? Vou agora deletar esses comentários e a gente tem a estrutura para receber os valores das notas. Vamos ver como ficou? Então, primeiro eu recebo os nomes. Deixa eu ver quais eram os nomes aqui. Pedro, Maria e Marta. Digite a nota 1 do aluno 1, que no caso seria Pedro. Eu vou colocar 8. Segunda nota do aluno 1, 9. Digite a nota 1 do aluno 2. Digite a nota 2 do aluno 2. Digite a nota 1 do aluno 3. A nota 2 do aluno 3. Vejam que o valor de nota é o J, tá vendo? Do aluno, o número aqui do aluno vai ser o valor de I. Vou dar uma quebra de linha para a gente ver com mais detalhes. Não ficar colado um do lado do outro. Então, novamente. Vou rodar passo a passo. Então, ele vai executar o laço. Digite o nome do primeiro aluno. Finalizou, só que I ainda era 1, né? Foi 1 exibido. Então, ele vai executar mais uma vez. Digite o nome do segundo aluno. I estava com valor 2, ainda falta mais uma repetição. Digite o nome do aluno, do terceiro aluno. E agora ele vai inserir as notas. Então, ele vai solicitar
Ó, vejam aqui a execução das linhas do lado esquerdo do vídeo. Digite a nota I, a nota J, aliás, né, que é valor 1 da primeira vez, do aluno 1. E também vai estar sendo 1. Então, vou inserir aqui a nota. Ele vai executar novamente o J. Veja que a linha azul está sobre a linha 28. Digite a nota 2, J agora passou a ter valor 2, do aluno 1, que a gente ainda está na primeira execução do nosso I. Então, ele vai finalizar e vai repetir agora. Está vendo que ele foi para o fim para da linha 31? Ele verifica que o I ainda está na primeira repetição, vai para a segunda repetição. Então, o I agora passa a ter o valor 2. J vai executar 2 vezes. Vejam que tem um valor 2 agora. Foi para a linha 31 mais uma vez. O I vai ser executado mais uma vez. Então, o I agora vai para o valor 3, que é a última repetição. J é novamente 1, já que ele vai repetir 2 vezes. Acabei esquecendo de inserir o valor para a primeira nota do aluno 3. Ele vai finalizar e finalizou o algoritmo. Ok. Só que agora eu vou exibir de outra forma quando eu for inserir as notas. Ao invés de colocar aqui, digite a nota J do aluno I, eu vou colocar o nome desse aluno. É possível? É. Se eu sei que o I não vai mudar aqui dentro, e eu sei que eu consigo acessar o vetor de nomes, eu vou exibir o nome desse aluno. Então, vou colocar aqui nomes na posição I. Então, ele vai exibir agora o nome do aluno que vai ser alimentado aqui da linha 21 à linha 22. Deixa eu só voltar aqui para não executar o passo a passo, senão a gente vai demorar demais no vídeo. Então, veja, eu vou digitar aqui 3 nomes, Maria. Ele vai pedir, digite a nota 1 do aluno Pedro. Depois eu vou inserir a nota, digite a nota 2 do aluno Pedro, digite a nota 1 do aluno Maria, nota 2 do aluno Maria, digite a nota 1 do aluno Pablo, nota 2 do aluno Pablo. E aí finaliza o programa. Ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai exibir também o nome e as notas desse aluno. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como eu vou precisar entrar no vetor e na matriz, a gente sabe que para acessar o vetor eu só preciso de um índice e da matriz eu preciso de 2 índices. Então, vou fazer o seguinte. Para ir de 1 até 3, que é o tamanho do vetor de nossos nomes, escreva notas do aluno. Poderia colocar aqui do aluno I, mas eu vou colocar do aluno e vou exibir o valor que estará lá, que vai ser vai estar no vetor de notas, posição I. Ok? Então, ele vai exibir o nome do aluno. Para exibir as notas, eu preciso exibir 2 notas. Então, eu vou colocar aqui. Para J de 1 até 2, que é a quantidade de colunas da nossa matriz, faça nota J e vou exibir essa nota.
certo? Que vai estar no na nossa matriz, que é na posição IJ. Fechei aqui. Ok? Então, vou exibir a nota que vai estar na posição IJ da nossa matriz notas. Só corrigindo aqui, ó, aqui é nomes. Os nomes dos alunos e aqui as notas. Fim para o nosso J e fim para o nosso I. Ok? Então, a cada repetição de I, teremos 2 repetições de J. Nesse caso, a gente está acessando e exibindo esses valores. Vamos observar a execução. Pedro, Maria, João. Digite a nota 1 do aluno Pedro. 9, nota 2, 8. Maria, 6 e 10. A nota 1 do aluno João vai ser 9 e a nota 2, 8. Ele vai exibir notas do aluno Pedro, notas do aluno Maria, notas do aluno João. Deixe-me ver qual foi o problema aqui. E vai de 1 a 3, vai exibir as notas de aluno para J de 1 até 2, faça. Escreva nota J e exibo notas. Faltou aqui o colchete. Agora sim, ele vai exibir tudo, tá certo? Só a correção dessa linha 37. Vou executar mais uma vez. Agora ele vai exibir toda a informação. Então, vamos lá. Pablo, Pedro e Sueli. Notas de Pablo, notas de Pedro, notas de Sueli. Pronto, agora ele exibe. Notas do aluno Pablo, 9 e 8. Notas do aluno Pedro, 5 e 6. Notas do aluno Sueli, 10 e 10. A gente conseguiu aqui verificar e acessar essa matriz, ok? Então, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, deixe um comentário, sugestão e vou liberar a lista para o nosso laboratório remoto. Até o próximo vídeo, gente.